paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo o primeiro livro do profeta Samuel, capítulos 16 e 17. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentareis por Saul, ao veres que eu o rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: toma contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez-o passar diante de Samuel, e disse: nem este escolheu o Senhor. Então fez passar a Samá, e ele disse: nem a este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que os seus 7 filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem, eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai e trazei, pois não nos assentaremos até que ele venha até aqui. E ele mandou buscá-lo, e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, e ao mesmo tempo de formosa aparência, e de agradável o seu olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos seus servos, os quais diante de ti, e que procure um homem que seja hábil, tocador de harpa. E sucederá que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, ele tocará com a sua mão, e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, e trazei-mo. Então responderam os seus servos, e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e homem forte e valente, e um homem de guerra, prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé, e disse: envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado de pão, e uma garrafa de vinho, e um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul e pôs-se em pé diante dele, e o amou de sobremaneira, e ele se tornou seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé, dizendo: permite que Davi, rogo-te, põe-te diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. Agora, o capítulo de número 17. O famoso capítulo 17, né? A batalha de Davi e Golias. Ora, os filisteus se reuniram, os seus exércitos, para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca e Éfes-Damim.
Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam de pé sobre o monte, e um lado de Israel estava de pé diante do monte do outro lado, e entre eles havia um vale. E ali saiu o acampamento dos filisteus um campeão, chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze, e ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro, e um que portava o escudo ia diante dele. E ele se pôs em pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhes: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-me descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: Eu desafio os exércitos de Israel nesse dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul na batalha. Os nomes dos seus filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou diante disso 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: Toma agora para os teus irmãos uma efa desse cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo dos seus irmãos, e carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000, e observa que vão os teus irmãos, e toma-os, e toma deles garantia. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi se levantou pela manhã e os deixou as ovelhas em um guardador, e pegou e foi, como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira, quando os exércitos estavam avançados para a luta, e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem, e correu para o exército, e veio e saudou os seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele, e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: Vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite e desafie os exércitos do Deus vivo? Davi observou coisa que nenhum deles tinha observado até então, que ele era incircunciso, ele não tinha a marca da promessa de Deus, E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: Assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: Por que desceste para cá? Por que deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que puseste ver a batalha. E Davi disse: O que eu vi agora? Não há uma causa?
E ele se virou dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. Davi disse a Saul: que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá lutará contra o filisteu. Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra este lugar, pois não passas de um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: o teu servo cuidará das ovelhas do seu pai. Quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca. E quando este se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, e o feri, e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu circunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi: o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á também da mão desse filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, e as colocou num alforje de pastor que tinha, e em sua bolsa, e a sua funda estava em sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. E quando o filisteu olhou para Davi, ele o desdenhou, pois não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão, para vinhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu te darei a tua carne, as aves do céu e os animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com uma lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Aleluia. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e arrancarei de ti a cabeça, e darei a carcaça dos exércitos dos filisteus neste dia às aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Glória a Deus. E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. Sucedeu que quando o filisteu se levantou, veio e se aproximou para se encontrar com Davi. Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na bolsa, e dali tomou uma pedra e a atirou, e feriu o filisteu na testa, de modo que a pedra afundou na sua testa, e ele caiu com sua face em terra. Assim, Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs ao pé em cima do filisteu, e tomou a sua espada, e sacou-a da bainha e o matou, e com ela cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram, perseguiram os filisteus, até chegar ao vale e aos portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e espoliaram as suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na sua tenda. E quando Saul viu Davi avançar contra o filisteu, disse a Abner, o capitão dos exércitos: Abner, este jovem é filho de quem? Abner disse: como vive a tua alma, rei? Não sei dizer. E o rei disse: investiga quem é o pai desse rapaz. E quando Davi retornava do massacre dos filisteus, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul, com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse: de quem tu és filho, jovem homem? Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé, o Belemita. Amém? Então, aí, famosa batalha,
né, tanto a escolha de Davi como também a famosa batalha de Davi e Golias. Amém? Deus abençoe e, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.